meus amados irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja sempre com todos. Hoje, quarta-feira, 11 de maio de 2022, vejamos com atenção e debaixo da graça de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para esta quarta-feira. O que nos diz o Santo Evangelho narrado por João, capítulo 12, versículos 44 ao 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu deveria dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas, e que o Espírito Santo nos dê discernimento para que nós possamos compreender essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, narradas aqui pelo evangelista São João. Amados irmãos, nós vimos que Jesus nos diz aqui no versículo 44, ele exclamou em alta voz: quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Olha, ele exclamou em alta voz: quem crê em mim, crê naquele que me enviou. No versículo 45, ele nos diz: quem me vê, vê aquele que me enviou. E no 46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Bem, nós podemos deduzir aqui esse ponto importante, que é a palavra fé. Nós precisamos acreditar em Cristo Jesus, porque ele acaba de nos dizer aqui nesse Evangelho de São João que ele foi enviado pelo Pai, e quem vê o Filho e o Pai, e ele faz aquilo que o Pai o mandou. Como ele atesta aqui, quem me vê, vê aquele que me enviou. O que ele quis dizer com isso? Que ele é o próprio Deus. Nós sabemos, a palavra nos diz, que Jesus Cristo, aqui feito homem, que Deus enviou o seu único Filho a este mundo para a salvação do mesmo. Ele nos disse aqui que ele veio como luz. Então é preciso que nós acreditamos em suas palavras, porque a palavra dele é vida e salvação. E ele nos atesta novamente que ele é o próprio Deus, porque ele revelou que quem me vê, vê aquele que me enviou. Ora, ele é o próprio Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Que maravilha.
Que Pai maravilhoso que nós temos, meus amados irmãos, e muitas vezes nós não nos damos conta. No versículo 47, olhe o que ele nos diz. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E aí, no 48, ele diz: quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz, a palavra que eu falei o julgará no último dia. Gente, olha aqui, nós temos a oportunidade, como o povo que conviveram com Jesus naquela época, tiveram a oportunidade de ver Jesus diante deles, que era o próprio Deus. E ele foi categórico em dizer que eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Agora, aquele que não crê em minhas palavras, porque tudo ele falava conforme o Pai o ordenava, esse será a própria palavra que o julgará no último dia. A palavra já é o jogo. Por quê? Porque eles não acreditaram. Aí vamos trazer essa realidade para os nossos dias, para os nossos tempos. Se eu não acreditar na palavra de Deus, que nós estamos vendo aqui expressamente para nós, ela será causa de juiz no dia final. Porque Jesus acabou de falar que se a gente não acreditar na palavra dele, a própria palavra se tornará juiz no dia final para nós. Então, meus amados irmãos, é preciso que nós observamos cuidadosamente esse detalhe. No versículo 49, ele nos diz: porque eu não falei por mim mesmo. Olha só, mais uma vez está falando do Pai. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, que ele é quem me ordenou, o que eu deveria dizer e falar. Eu sei, lá no versículo 50, ele está dizendo: eu sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Mais uma vez, ele está afirmando que ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Pai. Então, meus amados irmãos, aqui, no meu entendimento, tem dois detalhes importantíssimos nesse evangelho. O primeiro, a fé. Nós acreditar que Jesus é o Senhor, acreditar firmemente nele. Segundo detalhe importante, que a nossa falta de fé na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus, ela já se tornará juiz para o nosso julgamento no dia final. Então, nesse evangelho, nós temos dois fatores importantíssimos que devemos levar em consideração. Primeiro, a fé em Cristo Jesus, porque ele diz que nós precisamos acreditar nele, porque ele fala aquilo que o Pai ordenou que ele falasse. E o segundo, porque ele disse lá que ele veio ao mundo não para condenar o mundo, e sim para salvar o mundo. Então, olha o detalhe. Quando ele diz que veio para salvar o mundo, porque ele veio como luz. Mas o povo não acreditou. Então, por não acreditar, preferiram viver nas trevas. E ainda hoje tem muita gente que prefere viver nas trevas. A palavra diante de nós, todo mundo tem o alcance, a possibilidade de enxergar, de ler a palavra, que não lê, mas que ouça, que não ouça, que vá num culto, numa missa, em algum lugar. Alguém está sempre falando da palavra de Deus. E a pessoa não acredita. Então, a própria palavra, o nosso mestre acabou de nos dizer que a própria palavra, por nós não acreditar nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se tornará julgo para nós no último dia.
Não podemos permitir que isso venha acontecer conosco, porque nós temos tempo. Enquanto nós vivemos, nós temos o tempo, a possibilidade e a condição de nos regenerar, procurar o caminho da justiça, da paz, da verdade e do amor, que é Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, o único e verdadeiro Salvador. Amados irmãos, um ótimo dia para todos, fiquem todos na paz e até a próxima.